Para demonstrar a funcionalidade do relacionamento divino e humano, uma ênfase errada tem sido adotada por muitos quando dizem: o Espírito Santo é que deve morar em nós, e nossa parte nesse relacionamento e nessa dinâmica é apenas deixar que aconteça. E dentro desta afirmação, muitos também trocam a dinâmica da responsabilização, de maneiras que, se o Espírito que deveria viver em mim para eu frutificar, se não frutifico, se calhar a responsabilidade do fruto não surgir é do Espírito, não minha. Porque afinal de contas, é o Espírito que não ocupou o espaço que eu ofereci. Então a culpa já não pode cair sobre mim. Então, coitado de mim, porque se não cresço na graça, evidencio apenas que sou o resultado da segregação celestial, porque escolheu os outros para frutificar e a mim me deixou secar. Não podemos imaginar um homem tão equivocado quanto esse que desta maneira pensa. Existe um nível no processo do nosso relacionamento com Deus que impõe da parte do indivíduo a responsabilidade da sua permanência na salvação. Porque todo pecador, depois de lhe ser apresentada a misericórdia, se torna responsável da sua própria salvação. Por isso que Jesus Cristo, em João capítulo 15, versículo 4, diz que permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, nós, salvos por intermédio do sangue de Cristo, é que temos que permanecer em Cristo, permanecer do Espírito. Deve haver da nossa parte uma atitude ativa, não passiva, no abandono das coisas que não são do Espírito, coisas que não são de Cristo, coisas que não são do alto, coisas que não são boas, nem têm boa fama. Isso é responsabilidade nossa, não do Espírito. Olha, não precisamos ser teólogos para, numa observação simples, percebemos que o ser humano faz de tudo para não assumir responsabilidades. Na maioria das vezes queremos terceirizar responsabilidades. Talvez o mais fácil para os homens atualmente é procurar outros culpados das coisas que de mim brotam. Procuramos dentro da lei mais liberdade sem responsabilidades. E quando falamos de fugir de responsabilidades, os homens fogem de responsabilidades para o bem, tanto responsabilidades para o mal, só não querem ser responsáveis de nada. E é a partir desta população, desse tipo de sociedade que foge da responsabilidade que precisamos rever conceitos como esse. O Espírito Santo não deve ser usado como escudo quando temos fracassos espirituais. Do contrário, do jeito que estamos andando nesta fuga da responsabilização, chegaremos a um nível que o próprio crucificado será culpado da sua morte não ter nos salvado. Afinal de contas, ele que tinha que salvar não deu certo. Afinal de contas, ele que tinha que habitar não deu certo. E o que cabe a mim, já fiz. Dei o espaço e não funcionou, não sou culpado, não me responsabilizem da minha própria vida ou da minha salvação. Perguntem ao Espírito. Eles sugerem que é possível um ramo estar bem ligado à videira e não frutificar. E quando tal ramo não frutifica, a culpa é da videira, porque não soube distribuir os seus nutrientes para todos os ramos. Enquanto que Jesus diz na sua palavra, João capítulo 15, versículo 4, diz: como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Cristo sugere que da parte do ramo deve haver um esforço de estar na videira. Assim também nós, da nossa parte como crentes, devemos nos esforçar para estarmos ligados na videira, para estarmos constantemente em Cristo. Por isso sempre digo e hoje reafirmo que religiosidade é coisa séria e é para homens e mulheres responsáveis. Permanecer em Cristo é para cristãos maduros. Permanecer em Cristo é contar com a ajuda do Divino, somando ao dele o nosso esforço para sermos mais parecidos com o Divino.
Permanecer em Cristo é cada dia acordar, as minhas responsabilidades aceitar e as minhas deficiências espirituais trabalhar e naquilo que faltar, contar com o Cristo que nas minhas quedas Ele pode me levantar. Por isso que o Salmo diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo. E o salmista não diz, ainda que andares por mim pelo vale da sombra da morte. O salmista diz, eu ando pelo vale da sombra da morte, mas não temo mal algum, porque Tu estás comigo. Permaneça em Cristo e Ele permanecerá em ti. E quando Cristo permanecer em você, você fará uma jornada impossível de chegar, pelas tuas próprias forças, mas com ajuda irás contar, para no final triunfar. Que Cristo abençoe você de maneiras que Ele ainda não fez até agora, para conseguires entender a imensidão do permanecer em Cristo. E se alguma coisa lhe faltar hoje, entenda o que eu te digo agora. Ser cristão é assumir responsabilidades. Que Cristo acompanhe você nessa caminhada cristã. Este programa teve a coordenação de Ana Paula, técnica e montagem de Domingos Chiquete, a produção e apresentação de Fernando Soma Catoquesa.